Passo agora a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santo Adrião, Carlos Magalhães. Ora, muito bom dia a todos. Gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Pedro Hugo Salgado, e na sua pessoa, todas as vereadoras e vereadores do Executivo. Cumprimentar os membros da Assembleia Municipal aqui presentes, cumprimentar os meus colegas presidentes de Junta, cumprimentar os meus colegas de Executivo, Bruna Marques e Manuel Moraes de Magalhães, o Sr. Pato Filipe, que muito nos honra com a sua presença e bênção nesta obra, demais convidados, vizelenses e, sobretudo, santo-adrianenses. É com grande satisfação que hoje estamos aqui a celebrar a conclusão de mais uma importante obra de requalificação na nossa freguesia. A renovação desta rua não é apenas uma melhoria estética, mas um verdadeiro passo em direção ao progresso e à melhoria da qualidade de vida de todos os nossos cidadãos. No entanto, como todos sabem, uma obra desta magnitude não é isenta de desafios. E é sobre esses desafios e sobre o que foi superado e sobre as soluções encontradas que eu gostaria de partilhar algumas palavras com todos vocês. Tenho um lamento, poderia ser a cereja no topo do bolo, que foi esta requalificação e que era a Rua da Laje. Mas tenho a palavra do Sr. Presidente que essa pavimentação será efetuada o mais tardar no início de setembro. Antes de mais, gostaria de expressar a minha sincera gratidão a todos que tornaram este projeto possível. Agradeço em especial à equipa técnica, aos operários, às Lenhas Fernandes, ao Ângelo, técnicos da Câmara, aos vereadores que acompanharam toda esta obra, que com empenho e dedicação se entregaram de corpo e alma a esta obra. A todos, com o seu trabalho, contribuíram para transformar o nosso espaço público, o meu muito obrigado. E agradecer também aos meus colegas de Executivo que maturaram todo este tempo. Agradeço também aos moradores, comerciantes da rua e a todos que utilizam esta rua diariamente, que compreenderam as dificuldades que inevitavelmente surgiram e que de forma paciente contribuíram com a sua colaboração para que a execução fosse realizada da melhor forma possível. Sabemos que obras desta na grandeza trazem muitos transtornos, mas estamos certos que o resultado final é amplamente compensador. Claro que, como em qualquer projeto, encontramos várias dificuldades no caminho. A execução da obra revelou-se mais complexa do que inicialmente previsto. A extensão da rua, aliada às condições do solo e a outros imprevistos que surgiram no processo, aumentaram consideravelmente os custos de execução. O apoio municipal, que inicialmente parecia uma intervenção de menor escala, acabou por se transformar em um projeto de maior dimensão, exigindo mais recursos, nomeadamente dos recursos que estavam destinados ao Largo de Santo António e Rua de Santo António, assim como mais tempo do que inicialmente estimado. Os 110 mil euros previstos para este ano serão insuficientes para a obra realizada, mas desde a primeira hora que o Sr. Presidente se disponibilizou para reforçar esse apoio, caso fosse necessário. Um dos maiores desafios que foi a requalificação da rede de águas pluviais, que necessitou de uma abordagem especializada para garantir a eficiência do sistema, de forma a evitar inundações e problemas futuros. Após o estudo detalhado, conseguimos implementar uma solução moderna, eficaz, com novos condutores e galerias que vão garantir a drenagem adequada da água pluvial, melhorando a infraestrutura e prevenindo danos que poderiam ocorrer durante períodos de chuva forte. Este não é um investimento isolado. A requalificação da rua é parte de um esforço contínuo para melhorar a nossa freguesia. Como muitos sabem, a Ponte da Aliança, um dos marcos mais importantes da nossa localidade e do nosso concelho, também foi alvo de uma intervenção, sendo agora um ponto mais seguro e acessível para todos. Da mesma forma, a Rua de Lagoas, que é um eixo de ligação importante para o comércio local, para os moradores, passou por uma requalificação que incluiu pavimentação, sinalização, passeios e uma melhoria substancial das infraestruturas de segurança. Colocámos mais de 500 metros de rede de águas pluviais, fizemos alargamentos de via, requalificámos taludes, colocámos canaletes, semidouros, etc. Esses investimentos que foram sendo feitos com o objetivo de garantir o bem-estar e o conforto de todos são essenciais para o futuro da nossa freguesia. Queremos uma comunidade mais dinâmica, mais segura e mais acessível, com ruas que ofereçam condições adequadas para a mobilidade tanto para peões como para veículos.
Em conclusão, é com muito orgulho que hoje podemos olhar para esta rua e ver a transformação que ela se sofreu. Este projeto é mais um reflexo do nosso compromisso com a melhoria da qualidade de vida da nossa população e com o desenvolvimento da nossa freguesia. Trata-se da maior intervenção alguma vez aqui realizada desde a sua primeira pavimentação. E tudo isto foi possível graças à visão do Sr. Presidente da Câmara e ao apoio por parte do Executivo. Reconhecemos que os desafios são muitos e que por vezes as dificuldades parecem intransponíveis. No entanto, como demonstramos aqui, é possível superá-los com trabalho árduo, colaboração e investimento contínuo. Este é apenas mais um capítulo de um plano maior de revitalização da nossa comunidade e estamos longe de parar por aqui. Continuaremos a trabalhar para garantir que a nossa freguesia seja cada vez mais um lugar melhor para viver, trabalhar e crescer. Muito obrigado a todos pela confiança, paciência e colaboração. Juntos estamos a construir um futuro mais promissor para todos. Obrigado. Passo agora a palavra ao Sr. Presidente da União de Freguesias de Caldas Vizela, São Miguel de São João, José Armando Branco. Muito bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vizela, Dr. Vítor Hugo Salgado, permita-me que na sua pessoa cumprimente todos os presentes. Inauguramos hoje a requalificação de uma das mais importantes vias do Concelho de Vizela e que abarca duas freguesias. A requalificação desta rua municipal que liga a Rotunda dos Dadores de Sangue de Vizela à Rotunda de Porta de Ferro, numa extensão de cerca de 2 km. Era desejada por moradores, caminheiros e automobilistas. Está feita e bem feita. Esta obra traduz-se na maior intervenção de sempre nesta via desde que Vizela é concelho. Muitos parabéns e muito obrigado, Dr. Vítor Hugo Salgado, e para si peço um forte aplauso. Quero também agradecer a eficiência e dedicação de todos os trabalhadores que estiveram ativos nesta obra. Parabéns pelo vosso trabalho. Esta requalificação veio contribuir para a resolução do problema da circulação de peões com a construção de passeios, mas também através da colocação de lombas para a redução de velocidade. A obra inclui ainda a estruturação da rede de drenagem de água, de saneamento, gás, entre outras infraestruturas. Ao todo já foram requalificados perto de 30 ruas em todo o concelho, são mais de 20 km devidamente preparados para dar melhores condições de vida aos vizelenses e a todos que nos visitam. Repito, o trabalho está a ser feito e bem feito. Outras obras se seguirão porque o lema é trabalhar. Alguns críticos dizem que estas inaugurações fazem-se porque é ano de eleições. Mas isso não corresponde à verdade. As inaugurações fazem-se porque há obra feita. Se não houver obra, não há inaugurações. E não foi apenas neste ano que as obras surgiram. Foi em todos os anos deste mandato e dos anteriores com o Dr. Vítor Hugo Salgado na presidência. Como vizelense e como autarca, sinto-me muito feliz. Espero que todos usufruam devidamente desta artéria Frades-Lagoas, uma via que liga a cidade à Ponte da Aliança, um apelo aos automobilistas para não excederem os limites de velocidade impostos, de forma a não colocar em perigo a vida de ninguém. Viva Vizela! Vamos agora ouvir o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vizela, Dr. Vítor Hugo Salgado. Então, muito bom dia a todos os presentes. Gostaria de começar por cumprimentar aqueles que me antecederam no uso da palavra. O Sr. Presidente da União de Freguesias, Sr. José Armando Branco, Sr. Presidente da Junta de Santo Adrião, Carlos Magalhães, e nas vossas pessoas cumprimentar os demais autarcas. Desde logo a Sra. Vice-Presidente, a Sra. e os Srs. Vereadores, desde logo os diversos representantes das juntas de freguesia do Concelho e um cumprimento também aos executivos dessas mesmas juntas, tal como a todos os deputados municipais e a Sra. Deputada da Assembleia da República.
Um cumprimento também ao Sr. Padre Filipe e o meu muito obrigado, uma vez mais, por estar presente connosco. Cumprimentar todos os convidados, a comunicação social vizelense. Iniciar esta minha breve intervenção, tal como tenho feito sempre ao longo dos últimos anos, a quando de uma inauguração, que é, por um lado, agradecer a todos aqueles que criaram condições para que, na realidade, a obra existisse e tivéssemos condições de a inaugurar. E, em segundo lugar, pedir desculpa pelo transtorno causado. Relativamente aos agradecimentos, quero agradecer, em primeiro lugar, a todos os funcionários da Câmara Municipal de Vizela, que se envolveram direta ou indiretamente naquilo que foi, por um lado, a projeção desta obra, por outro lado, a resolução dos problemas que se foram encontrando, por outro lado, a criar condições para que ela tivesse efetivamente financiamento, por todo o trabalho que foi feito pelos funcionários da Câmara, dentro e fora de portas, aqui mesmo ou na Câmara Municipal. Quero também agradecer aos senhores dois presidentes de junta. Em primeiro lugar, ao Sr. José Armando Branco, alguém que nos habituou ao longo dos últimos anos, mesmo antes de ser presidente de junta, a ser uma pessoa empenhada, a ser uma pessoa dedicada ao Concelho de Vizela. Passou por várias instituições, das mais relevantes do Concelho de Vizela. Deu efetivamente corpo a estas instituições e desta forma deu corpo àquilo que é ser vizelense. Mas da mesma forma que se dedicou a estas instituições, desde que assumiu funções enquanto autarca, quer fosse enquanto adjunto do primeiro presidente da Câmara, Francisco Ferreira, quer fosse enquanto primeiro presidente na Junta de São Miguel, ou então agora na União de Freguesias, é um autarca empenhado e com uma visão extraordinária. Deixa uma marca e vai continuar a trabalhar no Concelho de Vizela. Para o Zé Armando, um grande abraço e os meus parabéns e uma salva de palmas. Quero também deixar aqui uma palavra de agradecimento ao Carlos Magalhães, em particular porque termina em setembro o seu mandato. E quero dizer que, apesar de estarmos em partidos diferentes, foi uma enorme satisfação pessoal e institucional trabalhar com o Carlos Magalhães. Percebi desde a primeira hora que, na realidade, queria ultrapassar aquilo que eram as dificuldades da freguesia, que nos 4 anos anteriores não tinha conseguido, que os primeiros 4 anos que teve com o anterior Presidente da Câmara não conseguiu efetivamente alcançar o que pretendia. E desta forma, desde a primeira hora e desde que eu assumi funções, teve a vontade, a determinação de superar aqueles 4 anos menos fáceis, mais difíceis, e conseguir, ao longo dos últimos 8 anos, criar condições para implementar uma transformação em Santo Adrião. Digo também porque, na realidade, sou uma pessoa frontal e sempre o disse. É verdade que o Carlos Magalhães fez uma grande obra, mas também posso dizer que estou convicto que, se ele tivesse aceito o convite que lhe dirigi quando fui candidato pela primeira vez enquanto independente, e ele que quase aceitou, estou convicto que se calhar a obra era maior. Contudo, por tudo que fez e pela forma que se dedicou a esta freguesia, quero pedir para ele também, em particular porque termina agora funções, uma grande salva de palmas. Agradecido que está, quero também pedir desculpa por todo o transtorno e em seguida cumprir aquilo que é a minha palavra. Pedir desculpa pelo transtorno que ao longo dos diversos meses esta obra teve na vida das pessoas, quer aqueles que aqui residem, quer aqueles que aqui trabalham, quer aqueles que aqui passam. E por isso, uma vez mais, e tal como fiz no dia 31 de Abril, em sede da Assembleia Municipal, quero
pedir desculpa pelo transtorno. Mas no dia 31 de Abril eu fiz uma promessa na Assembleia Municipal e por isso quero cumprir efetivamente essa promessa. E cumpro esta promessa não porque estamos em período eleitoral. Nota-se, já temos outdoors, as inaugurações começam e bem a ser mais participadas por todos os candidatos, que até aqui ao longo dos últimos 4 anos não apareciam. Mas eu não quero efetivamente cumprir a minha palavra porque estamos em eleições apenas e só. Quero cumprir porque no dia 31 de Abril fui confrontado pela minha oposição por todo o transtorno que esta obra estava a causar às pessoas. E porque é que esta obra não acabava? E eu na altura disse, depois de explicar as dificuldades desta obra, que vou explicar em seguida, disse que no dia da inauguração ia dizer 2 coisas. Primeiro, o que disse lá, que é pedir desculpa pelo facto desta obra causar tanto transtorno, como já o pedi. E segundo, dizer que a culpa do transtorno, a culpa das dificuldades, a culpa da vida das pessoas não ter sido tão fácil ao longo dos últimos meses por causa desta obra, é minha. Mas também é culpa minha o facto de hoje estarmos aqui a inaugurar esta obra. Porque esta obra também se deve a mim. Esta foi uma das obras mais difíceis destes últimos 8 anos. Vai para aquele dossiê das obras difíceis e das obras impossíveis. Como a Praça da República e o Jardim Manuel Faria. Uma obra difícil e impossível. Difícil por tudo que envolvia, impossível porque ninguém acreditava que íamos fazer. Ou então como a obra do Parque das Termas. Difícil e impossível. Ou então como a obra da Ponte, que ninguém acreditava, eram poucos os que comigo acreditavam, quando apresentei aquela obra, difícil e impossível. Ou então os 6 sintéticos, difíceis e impossíveis. Mas a verdade é que rapidamente convertemos obras difíceis e impossíveis em obras execuíveis e obras que acabaram por acontecer e ser inauguradas. E porquê é que esta obra é difícil? E porquê é que toda a gente achava que esta obra era impossível? Primeiro pelo que vocês sabem e depois de quem acompanhou a obra verdadeiramente. É uma obra difícil pela sua extensão, mais de 2 km. É uma obra difícil porque nós fomos muito audazes na sua execução. Podíamos ter posto apenas alcatrão e pintar, mas a verdade é que não. Antes de pôr alcatrão e pintar, fizemos uma revisão total daquilo que é água, saneamento. Criámos condições para resolver os problemas de eletricidade e a circulação da EDP. Criámos condições para resolver todos os problemas do gás. Criámos condições para resolver todas as infraestruturas que passam efetivamente nesta rua. Quisemos mais, quisemos atingir a perfeição, que foi colocar passeios, quando toda a gente achava impossível fazer passeios em quase toda a extensão desta via. Quisemos também criar condições para que esta obra fosse mais longe, reforçando a segurança, quer com as passadeiras desniveladas, quer com toda a sinalização. Mas esta obra também foi difícil não apenas e só por isto. Foi difícil porque na realidade não havia financiamento comunitário para a executar. Tivemos que pedir um empréstimo para esta e um conjunto de obras. E posso-vos dizer que, numa das reuniões que tive com o atual Ministro das Infraestruturas, ainda no seu anterior mandato, na sede do Governo, ele disse-me que o Tribunal de Contas não ia aprovar esta obra. E eu disse-lhe, olha, Sr. Ministro, vai aprovar esta obra. Ele disse, eu tenho dúvidas, já reprovou diversos financiamentos a diversas obras. A verdade é que a Câmara Municipal de Vizela foi a primeira Câmara do país, por um lado, a aprovar ao Sr. Ministro das Infraestruturas que conseguia aprovar esta obra e a fundamentar junto do Tribunal de Contas
que na realidade esta obra, e apesar de ser alcatrão, tinha que ser efetivamente aprovada face àquilo que é a sua rúbrica enquadrada no orçamento contabilístico da Câmara Municipal de Vizela. Até aí, do ponto de vista de financiamento, esta obra foi difícil. É também difícil porque, na realidade, esta obra ganhou outra força e outra expressão ao longo dos últimos anos. Esta via. Porque a partir do momento que fizemos a ponte da Aliança, criamos condições para que, na realidade, esta via passasse a ter uma circulação muito mais significativa, muito mais expressiva. Retirar muito do trânsito que passava no centro de Vizela e que passou, a partir da inauguração da ponte, a passar por aqui. E por isso mesmo, com a ponte, com esta obra, com a requalificação de um conjunto de artérias, quer no centro urbano, quer nas freguesias, por quilómetros e mais quilómetros, mais de 20 obras feitas pela Câmara, mais de 20 obras que estão a ser feitas, num total de 40, em parceria com a Vimágua e no âmbito do quadro comunitário, permite-me afirmar que, na realidade, estamos efetivamente a criar condições para melhorar, por um lado, a qualidade de vida, para sermos mais atrativos do ponto de vista turístico e para fazermos algo muito importante, que é criar condições para fixar no nosso concelho investimento e fixarmos no nosso concelho empresas. Quando muitas das vezes se diz que nós não procuramos fixar empresas, fixar os jovens e só fazemos festas, esta afirmação é uma afirmação que encerra em si um erro estrondoso. A verdade é que fazemos festas. A verdade é que desde que assumi funções, o meu primeiro epíteto foi o presidente das festas. Mas logo a seguir passei a ser o presidente das obras. 170 obras, 40 milhões de euros de investimento. Ou então, logo a seguir, o presidente do investimento social. Ou o presidente do investimento e do apoio às empresas. Muitas das pessoas não querem ver, mas Vizela é um concelho com 24 km². E desde que assumimos funções e daquilo que tivemos nas mais diversas reuniões com os mais diversos empresários, aqueles que já existiam no concelho de Vizela e aqueles que se vieram a fixar no concelho de Vizela, porque Vizela tem aumentado, apesar das dificuldades dos últimos anos da economia e de algumas empresas, tem aumentado o número de postos de trabalho disponíveis. A verdade, e a verdade é só uma, é que já provamos aos empresários que muitas das vezes as vias de circulação, a ponte e tudo o que nós temos vindo a criar do ponto de vista de impostos e a redução da burocracia e a criação de condições para, na realidade, fixar mais empresas, eles assumem que isto é uma verdade e é por isso que preferem se fixar muitas das vezes no concelho de Vizela do que noutros concelhos limítrofes. E assim cumprimos aquilo que é o nosso objetivo, e assim cumprimos aquilo que é a nossa capacidade de intervenção, e assim cumprimos aquilo que foi o nosso primeiro objetivo como candidatos à Câmara Municipal de Vizela, desde logo em 2016 e em 2017, que era mudar algo que se dizia na rua no concelho de Vizela, que era algo que se dizia que era: será que valeu a pena lutar pelo concelho de Vizela? Isso foi o que nos fez ser candidatos à Câmara, para acabar definitivamente com esta questão. E a verdade é que 8 anos envolvidos já ninguém coloca esta questão. Bem pelo contrário. Todas as pessoas sentem de novo orgulho em ser vizelenses. E todas as pessoas estão contentes, estão felizes e, sobretudo, agradecidas a todos aqueles que, ao longo de décadas, lutaram pela nossa autonomia. O meu muito obrigado a todos, os parabéns a todos os envolvidos. Viva Vizela! Vizela é sim e luta até ao fim.
E assim encerramos esta cerimónia de inauguração. Muito bom dia e muito obrigada pela vossa presença. Vamos lá. Agora vamos chegar um bocadinho cá. Vêm os carros para nos levar. Sim. Esta é uma ideia mesmo sui generis, não é? Fazer esta caminhada nos automóveis antigos de Vizela. Esta viagem, dizemos assim. Aqui estamos a chegar a uma zona conhecida pelos Tanquinhos. Tem ali uma fonte, água muito fresca, que é muito solicitada pelos moradores e não só. Há pessoas que vêm de longe aqui buscar água aos Tanquinhos. Aqui em cima foi criado um parque infantil. E ali do nosso lado direito vê-se a capela de São Grau, onde às vezes acontece a procissão em honra de Nossa Senhora, aqui, Nossa Senhora da Tocha, em Santo Adrião. Por vezes tem o seu início aqui nesta capelinha da Senhora da Tocha. Está um pouco encoberta para quem passa na estrada, nesta rua, nesta estrada municipal, aqui ao lado direito. Aqui já se vê ali a cruz, portanto aqui a capelinha de São Grau. Como eu dizia, às vezes faz-se a procissão daqui até lá acima, ao alto da Senhora da Tocha, que é a padroeira das parturientes. Já está aqui o pároco de Santo Adrião. E pronto. As viaturas vão ficar por aqui, certamente, porque a inauguração em Santo Adrião é já aqui à frente. Vamos sair. E a pequena? Se calhar para levar para o palco. Espetacular, hein? Ó Marcos, já viste estas máquinas? Manuel Mendes. O Tarcísio está aqui em um carro impecável.
Podem apreciar estas máquinas do Automóvel Clube de Vizela. Máquinas são verdadeiras relíquias. Automóvel Clube de Vizela, para a CD. Carros lindíssimos, bem estimados. Aqui está o Presidente da Câmara Municipal de Vizela, Vítor Hugo Salgado, também José Armando Branco, da União de Freguesias de São João e São Miguel, Carlos Magalhães, da Junta de Freguesia de Santo Adrião, os três presidentes. O deputado Filipe Pé, nesta altura, então, benzer aqui esta requalificação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No só coração e numa só alma, bendigamos o Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo para reunir os que andavam dispersos. Por conseguinte, tudo que contribui para que os homens se unam entre si corresponde aos desígnios de Deus, já que a construção de novas vias de comunicação e o progresso técnico dos transportes aproximam os homens, suprimindo a separação entre eles, provocada por acidentes geográficos, como as montanhas, os rios, em vós confiam, e dignai-vos de ser o guia e companheiro em todos os seus caminhos. Livrai-os dos perigos, socorrei-os das necessidades, e fazei que tudo lhes seja propício e salutar, de modo que, amparados pela vossa mão poderosa, alcancem a realização de todos os seus justos desejos. Por Cristo nosso Senhor. Que o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai.
Pronto, já chegamos aqui à Casa da Cultura, onde daqui a pouco iremos transmitir então os discursos desta inauguração da requalificação desta rua que liga Frades a Santo Adrião. Até já.